O Buda falava em três marcas da existência, né? Que na verdade seria a ausência de um si mesmo, né? A segunda seria a impermanência e a terceira seria a angústia ou sofrimento. Então, é evidente que na coisa budista, o que você diz é o seguinte: na hora que você se apega a um si mesmo, evidentemente o que aparece é a angústia, porque o grande pavor do si mesmo é desaparecer. É a morte, né, de alguma maneira, né? E ao mesmo tempo nós somos seres para a morte, né? Ou seja, a gente sabe que vai morrer, só não sabe a hora, né? Então é uma coisa que é muito complicada, porque assim que a gente percebe que a gente está sendo alguma coisa, a gente percebe que a gente pode deixar de ser. E isso a proposta do Buda, na verdade, é você poder se libertar desse tipo de sofrimento, né? Pessoas que têm esse tipo de vivência, né, que veem, sentem, ouvem coisas que a gente normalmente não percebe, geralmente se incomodam muito com isso, né? São vivências muito desagradáveis. As pessoas escondem, não falam para ninguém porque ficam com medo de ser chamadas de maluco, se sentem muito invadidas por essas experiências, não sabem o que fazer com isso, ficam angustiadas com isso. Então eu vejo que isso traz um sofrimento para as pessoas. A psicanálise não tem muito o que fazer com isso, né? O que acontece no budismo, tradicionalmente, é o seguinte: como tudo é visto como uma construção, tanto a percepção sensorial quanto a percepção extrasensorial não faz muita diferença. Ou seja, se você está vendo uma pessoa ou se você está vendo um espírito, num certo sentido, é tão construção um quanto o outro. É tão ilusório um quanto o outro. Então, na verdade, para o Buda, essas experiências que ele chamava na época de experiências mágicas ou transcendentais nesse nível, não eram interessantes, porque ele dizia que era só mais uma forma de você se enredar na ilusão. Agora, se a gente pensar na pessoa, como você falou, na pessoa que está tendo essas experiências, se essas experiências são fortes o suficiente para incomodarem a pessoa, ou seja, porque tem gente que de repente com uma explicação dessa fica satisfeito e toca a vida, não se incomoda mais com aquilo, mas tem gente que se sente perturbado com esse tipo de experiência realmente. Aí eu acho que o budismo também não tem muito o que oferecer não, porque não tem um enquadre para isso no budismo. Eu acho que o budismo não serve para todo mundo nesse sentido. Eu acho que, ainda mais na tradição que a gente faz, Zen, eu digo, é uma tradição muito seca nesse sentido. É uma coisa de você sentar, meditar em silêncio, lidar com se aquietar. Então, para quem tem essa vida psíquica muito produtiva, muito cheia de visões e contatos, que eu nem estou dizendo se são verdadeiros ou não tem como julgar, mas em alguns casos eu vi pessoas que realmente passam por experiências que não tem uma explicação racional no sentido normal. Eu acho que a pessoa tem que procurar uma tradição onde ela se sinta acolhida, onde aquilo vai ter uma referência, onde ela vai poder seguir um caminho de desenvolvimento e ela vai ter um enquadre para aquilo, ela vai ser mais feliz, entendeu? Nesse sentido de sofrer menos. Tem muita gente que vive procurando alguma coisa para se encaixar e acha que através daquela coisa vai achar a sua paz de espírito, não sei o quê. Mas na verdade, você encontra o que você está levando, né? Se você está levando essa insatisfação, você vai continuar achando essa insatisfação lá. Maria Lúcia, como é que a psicanálise lida com as ideias de vida após a morte, né? A gente, na psicologia budista, tem algumas construções sobre essa relação entre o relativo e o absoluto, algumas metáforas, mas você pode falar um pouco sobre isso? Existe essa representação da morte na psicanálise? Isso é um tema importante? Isso não é? Isso é uma questão... Dentro da psicanálise, o que Freud diz, e que os psicanalistas continuam dizendo, é que nós não temos representação da morte, né? A gente não passa por essa experiência. Os espíritas dizem que a gente passa, volta, lembra e tal, né? A gente considera que não passa, então nós não temos representação da morte, então como lidar com essa coisa que a gente não tem representação e que por isso é absolutamente ameaçadora, né? Teve um estudo que foi feito no INCA e foi feito com a enfermagem, né? Foi um estudo que foi feito lá dentro da divisão de enfermagem, um mestrado, e eles estudaram muitos enfermeiros e enfermeiras, e
sobre o prisma daquilo que eles definiram como resiliência, né? Aquela capacidade de superar esses embates no dia a dia e continuar funcionando de uma maneira legal, continuando a desempenhar a função que a pessoa se propõe a funcionar, a fazer, né? E descobriram que um dos fatores que era mais importante nessa resiliência era a espiritualidade. Quer dizer, aqueles enfermeiros que tinham uma prática espiritual eram aqueles que suportavam melhor o dia a dia na instituição, numa instituição que é dedicada o tempo todo a lidar com casos oncológicos, né? E que frequentemente tem a ver com morte, né? Apesar de hoje em dia haver 1000 tratamentos, coisa e tal, mas como a instituição vai do começo ao fim, no acompanhamento, frequentemente você vai ter que lidar com a terminalidade. Então, essa resiliência dos profissionais tem muito a ver com o fato de eles terem uma prática espiritual. E nesse sentido a meditação é uma das melhores, no sentido de possibilitar a pessoa criar esse centro, né, que facilita ela não ser arrastada por cada experiência que ela vai estar passando junto com o paciente. Então ela vai estar presente ali, é claro que ela se envolve, né, mas ela vai ter um limite em que ela não vai ser detonada pela experiência. Mas, então, o Zen, ele está muito vinculado a uma escola de pensamento budista que em sânscrito chama Yogacara, em japonês Yushiki, que é traduzido grosseiramente como escola da consciência apenas. Às vezes é traduzido como escola da psicologia budista, mas enfim. Nessa escola, se diz o seguinte: tudo é construção. É um erro, às vezes a pessoa fala assim, então nada disso aqui existe. Não, não é isso não. O que a gente diz é que o modo como a gente vê as coisas é sempre uma construção, o que não quer dizer que isso aqui não tem uma existência. Claro que tem uma existência, né? Se você for na frente de um ônibus, você vai ser atropelado, aquela coisa toda, é evidente. Agora, o modo como você representa esse ônibus, o seu corpo, o atropelamento, a vida e a morte, é um modo evidentemente mental, né? Quer dizer, tem a ver com a sua consciência. Não quer dizer, isso Kant já dizia, né? Você nunca vai ter acesso à realidade em si. Você vai ter sempre acesso a uma representação, a um fenômeno tal como ele se manifesta. Vida e morte, num certo sentido, são construções também. O que se coloca? Tem umas metáforas no budismo Zen para descrever vida e morte, né? Uma das metáforas que é usada é aquela metáfora do oceano e da onda, né? Então se diz o seguinte, que é como se eu te disser assim, Maria Lúcia, me traz uma onda aqui para eu ver. Aí você vai dizer, bom, como é que eu vou trazer uma onda para você ver? Você vai me trazer a água, né? Mas a onda você não pode me trazer. E aí eu te digo, então a onda existe ou não existe? Claro que existe, vai para a praia, fica debaixo da onda, você vai tomar uma paulada da onda, você vai perceber que a onda existe. Mas por outro lado, ela existe, mas é um fenômeno momentâneo. Então, é isso assim que se diz. Nessa metáfora dessa escola, a vida é como uma onda, é um fenômeno que existe, mas na verdade ela aparece e desaparece. E aí o que você vai ter normalmente vai ser um oceano, né? Esse oceano, muitas vezes, é chamado de depósito da consciência. Em sânscrito fala Alaya Vijnana, né? E esse depósito da consciência seria como se fosse um grande lugar onde a consciência se atualiza no relativo. Para mais além desse depósito da consciência está o absoluto total, que a gente não tem acesso. Mas esse depósito de consciência ainda seria uma construção de alguma forma, mas uma construção pós-mortem, digamos assim. E não seria uma coisa pessoal, na verdade, mas todas as experiências humanas estariam acontecendo lá. E nesse sentido, essa busca espiritual precisa ser assim também, né? Algo que venha de dentro, que a pessoa crie, né? E não que aprisione.